E aí voltei para terminar nosso vídeo, já que o primeiro já estava um pouquinho longo. Então, Tia Su, como é que chegou ao alfabeto que nós conhecemos hoje? O nosso alfabeto, ele é o resultado de vários alfabetos que existiram pela humanidade. Então, nosso alfabeto é o alfabeto latino, tá? E tem esse nome latino porque ele surge na região do Lácio, que ficava na Roma antiga. E esse alfabeto hoje ele é usado em quase todos os países que compõem a parte ocidental do planeta. Vocês procurem um mapa aí na casa de vocês, olhem, tem uma linha cortando o planeta no meio, do lado esquerdo da parte ocidental, da outra parte a oriental. Então a maior parte dos países ocidentais usa esse calendário como o nosso, né? Então no fenício tem aqui ó, alguns símbolos e cada símbolo hoje representa uma letra do alfabeto. Depois tentem montar o nome de vocês usando esses símbolos, que eu acho bastante interessante. Então, de um lado latino, tá? Lembrando que tem esse nome latino porque surgiu no Lácio, uma região que ficava na Roma, era uma região de conflitos, de muitas invasões, então vários povos, talvez você já tenha escutado falar sobre povos bárbaros, invasores, somente os etruscos invadiram muito uma parte de Roma, tá? E assim, Roma era uma região, porque hoje tem a Itália, a capital Roma, há uns 2000 anos, um pouco mais que isso, existia só Roma, tá? Era um território romano. E durante essa invasão de vários povos, foi se misturando a forma de falar, de escrever, e surge um único alfabeto, tá? Que é nosso alfabeto latino. Por exemplo, os indígenas, quando eles estavam por aqui, e eles conheceram esse alfabeto através do período da colonização. Tá? Então, os portugueses obrigaram os indígenas a conhecer este alfabeto, que para nós é super usado. Lógico que ao longo do tempo, algumas letrinhas foram aparecendo. Aí tia Shirley pode explicar melhor a vocês. E esse alfabeto ele é do século 6 a.C., muito, muito, muito mais que 2000 anos, né? E o nosso alfabeto ele surge a partir da evolução da escrita, como eu já falei para vocês. E a evolução do alfabeto greco-romano. Grego é Grécia e romano de Roma. Então essa mistura vem da origem a este alfabetozinho, tá? E esse alfabeto, como eu falei da Fenícia, a Fenícia hoje é um território do Líbano. Depois procurem, joguem no Google, no mapa e procurem onde fica o Líbano. Então, o alfabeto, que é mais parecido com o nosso, era dos povos fenícios, povos bem antigos. Ah, tia, mas eu nunca ouvi falar desse povo. Como é que eu vou conhecer esse povo? Esses povos, vocês vão estudar profundamente, né? A partir do sexto ano, certinho? Então, hoje, se prendam basicamente às formas do alfabeto, ok? E, para terminar nossa aulinha de hoje, vale ressaltar que o alfabeto ele é fruto de várias metamorfoses. Que palavra é essa, tia Su? Metamorfoses são transformações. Por exemplo, hoje eu passei por uma metamorfose, uma transformação, porque eu escovei o cabelo. Então, as transformações que elas acontecem são metamorfoses. Lembrem do camaleão? Ele se transforma constantemente, né? Ele muda constantemente. Então, nosso alfabeto, ele passou por muitas transformações ao longo do tempo. E a escrita, ela possibilitou o desenvolvimento da humanidade. Né? Se comunicar é necessário. Em qualquer época, qualquer período, por exemplo, hoje, nesse período que nós estamos vivendo, a comunicação, ela é primordial. A comunicação verbal, oral, que é a fala, isso que eu estou estabelecendo com vocês, é uma comunicação oral, que vocês estabelecem com os irmãos, com os pais, com quem mora com vocês, já que o sair de casa ficou extremamente limitado. E podemos fazer as comunicações através das mídias, tá? Eu coloquei aqui, né, os lugares onde começaram a surgir o alfabeto. Veja que na parte lilazinha são os fenícios.
Tem os etruscos, que é a parte vermelha, que são povos que invadem Roma, tá? E tem a Grécia perto. Nesse período, tudo era muito colado. Não existia países, existia estados, regiões, tá? Países é um nome bem moderninho para nós. E aqui eu coloquei a evolução da escrita. Veja só, temos a escrita, na primeira imagem, talvez vocês não consigam visualizar bem, tem uma culha, tá? Com um objeto cortante, parece um pouco de osso. Parece um pouco com osso. Então esse objeto era utilizado em quais locais? Mesopotâmia, pelos povos sumérios, pelos egípcios. Depois vem o papiro, um papelzinho, e as pessoas usavam uma tinta e uma pena para escrever, que aí já está mais ligada aos povos egípcios. Depois vem uma coisa que acho que vocês nunca viram na vida, talvez os pais tenham visto, os avós, que é a máquina de digitar. Eu mesmo fiz o curso de datilografia, que era para treinar os dedos antes de usar o computador. Então, as pessoas digitavam, colocavam folha de papel, girava a espécie de válvula, e não existia a tecla deletar. Então, as pessoas não poderiam cometer erros na datilografia. Depois veio o computador. Gente, para vocês terem ideia, o primeiro computador ocupou o espaço de uma sala. Era enorme. Depois o computador ele foi diminuindo. Aí chegamos ao notebook e recentemente nós temos o tablet, né? Celular já não é nem a palavra usada, né? Smartphone. Então, essa é a evolução da escrita, tá? E só voltando aqui, os egípcios, eles costumavam fazer desenhos em muros, né? Tava caminhando por aí encontrava um muro, fazia um desenho. Era uma representação, era um símbolo. E assim, durante muito tempo as pessoas não sabiam nem o que símbolo é esse. Quais eram os significados dos símbolos? Para vocês terem ideia, depois do período dos faraós, que alguns símbolos foram desvendados através de estudos, tá? E nós temos aqui também a representação. Veja só, eu coloquei alguns homens do período pré-histórico aqui. Pré-histórico não, do período da Idade Clássica, tá? Lembrando, período pré-histórico, aquele que ainda não tem escrita. Então, acabo de inventar escrita. O que está escrito aí, não sei, ainda sou analfabeto. Porque as pessoas desenhavam e nem sempre elas sabiam o que significava. Então, tinha pessoas que, por exemplo, eu vou desenhar aqui, vamos supor que essa tela seja uma parede. Aí eu desenho um objeto, um triângulo. Esse triângulo vai significar para mim chocolate. Eu sei que é chocolate, mas a pessoa que passa por aquele muro ela ainda não vai saber, porque não existe a tradução daquele símbolo. Por isso que esse homem fala, eu não sei, ainda sou analfabeto. Como eu falei, muitas pessoas não sabiam interpretar os alfabetos somente por letras, tá? Eles Então, a escrita egípcia, ela era desenhada em uma estrutura lisa, tá? Não tinha somente letras, ou melhor, não era nem composto por letras. E também tinha essa questão de não ser somente usado pelos egípcios, outros povos usavam, certinho? Vamos passar agora para a tradição oral. Eu lembro que eu comentei algumas vezes e um dia eu cheguei na sala e contei uma história. E falei para vocês, olha, esse fato de contar uma história, tá, eu falava um pouco sobre período de lua cheia, Semana Santa. E narrava uma história, que é a história oral, que foi passada da minha avó passou para meu pai passou para mim. E se um dia eu tiver filhos, passarei para eles. Então isso é a história oral. E muitos povos, eles não têm documentos escritos. Os povos indígenas e muitos povos africanos. E eles passam sua tradição, seu conhecimento através da história oral. No continente africano tem Yoruba, e algumas pessoas falam Yorubá, que é um homem sábio, né? Ele narra conhecimentos. E eu já disse também algumas vezes que o idoso, o ancião, ele é muito valorizado, tanto nas tribos indígenas quanto nos países africanos. Então ele é o sábio, né? Ele é o griot. Em alguns lugares não existe documentos escritos. A palavra é o que vale mais, que pesa mais.
Então, se eu falo alguma coisa, eu tenho que garantir essa coisa, porque a palavra tem valor. A palavra tem peso, tem significado. E alguns homens sábios do continente africano, eles foram escravizados. Não é correto falar que os africanos vieram para o Brasil. Eles foram capturados, colocados à força dentro do navio negreiro e chegaram ao Brasil. Quando chegaram aqui, eles passaram suas tradições. Eram várias tribos, vários povos dentro de uma fazenda. Então, cada povo transmitia o seu conhecimento. Tem uma história muito bacana sobre Calunga. Calunga é morte. Então, muitos povos africanos, eles não gostam nem de mencionar a palavra Calunga, porque acham que ao mencionar essa palavra, atrai a morte. Os bantos, por exemplo, eram povos que não falavam. Eram porque uma boa parte dos bantos já não existe. Hoje existe as comunidades quilombolas, são povos que descendem dos bantos. Geralmente os bantos têm 1,70 m, né, não são muito altos. Então, para outros povos africanos, a morte é uma festa, é celebrada, como ocorre no México. Então, a história africana, no livro de vocês, na página 46, vai falar um pouco de um conto africano que nós já estudamos em ciências. Vocês lembram que um dia eu passei uma atividade para casa? E o conto era sobre a criação do mundo. Eu disse a vocês que para a humanidade não existe apenas um conto sobre a criação do mundo. Existem vários povos que criaram, né, histórias sobre a criação do universo deles. Para o povo Yorubá, tem a criação a partir de Olorum, que é um deus para a tradição, certo? E atualmente no Benin, no Togo, na Nigéria, existem muitos Yorubás. E eles transmitem a história. É uma dica de filme que fica para vocês. Aqui antes da dica. Kiliku, tá? Que é a dica do filme, que é uma criancinha. Para os africanos, quando a mulher escuta a voz da criança dentro do seu ventre, dentro da sua barriga, essa criança será um guerreiro, um líder de tribos. Então o garotinho conversava na barriga da mãe e ela conseguia escutar. E ele foi uma criança, depois se tornou adulto, que evolucionou a tribo. Dica de leitura, o Diário de Pilar, a Aventura pela África. Histórias bacanas. E aqui tem o Yorubá, que é a palavra escrita, falada, e ele está apontando uma seta e existem várias pessoas em torno dele. Porque o que ele fala é verdade absoluta para essas pessoas. E nós temos também, eu coloquei uma imagem mais atual, já que em abril foi comemorado o Dia do Índio, que não é um dia para romantização. O índio é um ser bonzinho, um ser que foi colonizado pacificamente. O índio sempre lutou pelos seus direitos e continua lutando. E o índio passa suas tradições de forma oral. Por exemplo, eu tenho um livro que fala sobre o poder das ervas medicinais. Por exemplo, sinto uma dor de cabeça. Aí procuro naquele livro qual é a erva que pode melhorar minha dor de cabeça. Aí eu acho a camomila. Então, pajés vão explicar por que a camomila age no organismo para melhorar a minha dor. E assim vai explicar como usar plantas medicinais para combater doenças. Então, os índios, eles, em sua grande maioria, não tomam remédio, eles não vão à farmácia comprar remédio. Eles extraem da natureza os medicamentos para a cura. E transmitem isso de geração em geração através da fala. E também tem essa questão de transmitir lendas, né? A lenda da mandioca, a lenda do sol, da lua. E é através da história oral. Antes da chegada dos portugueses, basicamente não existia a escrita nas tribos indígenas no Brasil. Como na maioria das localidades, né? Existiam desenhos e a palavra falada, ela é extremamente sagrada. Então, hoje, na nossa aulinha, fazer só um resuminho,
vocês puderam conhecer um pouco sobre as formas de escrita, né? Passamos aí pela Mesopotâmia, com a primeira forma de escrita cuneiforme, depois passamos ali pela escrita dos povos egípcios, falei um pouco sobre os escribas, depois dei um pulo ali para falar sobre o alfabeto dos fenícios, o alfabeto atual, como o alfabeto foi modificado e como é importante a tradição oral. Então, que nós possamos contar muitas histórias escritas e orais neste tempo. Usem esse período para produzir bastante, escrevam. Esses escritos poderão ser lidos na posterioridade. Eu acredito muito no poder da escrita. Acredito que a escrita é algo transformador. E com toda forma de história, né? Verbalizar, reverberar é super necessário. Um beijo em todos vocês. Tô sentindo muita saudade mesmo, de todas as manhãs, de tudo, do carinho. E qualquer dúvida, entre em contato. Depois de assistir o vídeo, fazer uma leitura de um texto que está lá na plataforma, é hora de responder a atividade no livro.